Bom dia, pessoal. Dois, quatro, meia. 06. Bom dia, professor. Tudo bem, pessoal? Esperando conectar no tablet para eu poder riscar aqui e escrever as nossas anotações importantes. Antes de tudo, essa é a nossa primeira aula depois da nossa prova. Queria falar para vocês que eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho. E hoje nós vamos ter a devolutiva da nossa avaliação. Essa avaliação foi composta de 14 questões, algumas valiam 0,5 e outras valiam 1 ponto. Além disso, tinha o nosso trabalhinho que valia 3 pontos, que era bem semelhante também a essas listas. E o nosso trabalho, nossa prova foi muito semelhante. Eu peguei questões parecidas com as questões que nós tínhamos abordadas em sala. E aquele último tópico, que era um pouquinho mais difícil, era aquele sistema linear para resolver via método de Gauss, aquele método de escalonamento. Eu deixei para frente para a gente estudar através de trabalho. Vou cobrar um trabalhinho, alguma coisa assim, para vocês exercitarem ele, mas em prova ele não vai ser cobrado mais. Assim, no geral, o desempenho de vocês foi muito bom, assim. Teve algumas questões pontuais, assim, que foram de algumas provas que foi bem preocupante, né? E, assim, as pessoas que não ficaram com uma nota boa, essa semana vai ser disponibilizado as provas substitutivas, vocês têm até o prazo do dia 5 para fazer as provas, então procurem a coordenação. Desculpa, olha só, eu não estou muito bem. Procurem a coordenação, pessoal, e solicitem essa segunda chamada da prova para a galera que não foi bem. Porque o conteúdo do segundo semestre é um pouquinho mais aplicado a parte de vetores e pode ser que as pessoas tenham alguma dificuldade. Então, é bom a gente tentar garantir uma nota boa agora. E esse conteúdo vocês vão utilizar depois também. Então, é importante que vocês tentem revisar esse conteúdo. E quem não foi bem nessa prova, fale com a coordenação para fazer essa prova de segunda chamada, que é uma oportunidade que a faculdade oferece, então aproveitem, porque não é todas as faculdades que oferecem algo semelhante e isso ajuda bastante para vocês não ficarem com a corda pendurada no pescoço, às vezes, né, no fim do semestre sem nota, e para vocês terem um bom rendimento no final do curso total, né? Isso vai ajudar vocês a conseguir bolsas de pós-graduação, a quem for estudar, continuar o mestrado, isso também conta, eles têm um bom desempenho acadêmico. Concorram lá para ver isso. No geral, as listas, assim, essa aula vai ter 1 hora mais ou menos de duração, que é essa resolução da prova, e o restante do tempo eu vou deixar para
para vocês questionarem alguma coisa das notas. Teve algumas pessoas que me questionaram porque eu não lancei a nota da lista, então a pessoa não anexou provavelmente a lista, teve algumas pessoas que não conseguiram anexar, mas elas também não entraram em contato comigo, não enviaram por e-mail, não falaram nada. Dessa maneira eu não tenho como adivinhar e eu não posso simplesmente ficar dando nota, né, pessoal? Então por isso a pessoa foi só com a nota da prova. Então ó, a nota da prova, pessoal, vale 7, a prova vale 7 e o trabalhinho vale 3. Então, quem não entregou o trabalhinho ficou só com aquele 7 lá, se acertou todas as questões, ou então com a nota lá referente à nota que tirou, multiplicado por 7, que é o peso da prova. Mas a grande parte entregou, mas teve pessoas que não anexaram, não responderam, não mandaram e-mail. Então, não tem muito o que fazer. Deixa eu ver aqui no chat quem falou. O Fernando me perguntou se a sub não vai ser cobrada. Olha, eu ouvi um comentário disso de um aluno também, mas eu não cheguei a confirmar com a coordenação. Mas devido a essa pandemia, a faculdade é bem humana relacionada a isso. Sabe que tem vários alunos que estão trabalhando ainda, que não conseguiram parar e que estudar à distância, infelizmente, não é uma... Nem todos têm acesso. Então, eu acho que ou reduziram ou foi isentar mesmo, assim, porque a faculdade tem esse lado bem humano. Então, mande uma mensagem para o Vitor, converse com a coordenação. Depois me manda um oi, que eu tenho o número da coordenação. Mas eu acho que provavelmente ou é metade ou não vai ser cobrada mesmo. Eu lembro que eu recebi alguma coisa semelhante, mas eu não lembro se foi aluno, então eu não quero passar informação falsa para vocês. Mas vocês vão ter essas semanas para vocês disponibilizadas entre essa semana, entre hoje e amanhã, provavelmente. Vocês têm até dia 5 para fazer a prova. Então, quem não foi bem, pessoal, peça para fazer a prova, essa segunda chamada, para tentar melhorar esse rendimento. Tô tentando conectar aqui, pessoal, mas eu não consegui. Vou ter que fazer a prova só com o tablet mesmo. Só com o celular mesmo, sem o tablet. Essa aula vai ser disponibilizada no YouTube depois também, naquele canal que eu já passei para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem voltar lá e revisar o conteúdo de novo. Então, Ana tá me dizendo que tá sem nota de cálculo 2 provavelmente. Não sei, eu tenho que dar uma olhadinha lá. Mas eu lancei todas as notas. Tem que dar uma olhadinha se você tá matriculada certinho na turma. Aí eu já dou uma olhadinha, Ana. Assim que acabar a aula, eu vou deixar um tempinho pra gente resolver esses BOs. Que daí depois é difícil resolver, que acumula muita coisa. Mas fique tranquila que a gente dá um jeito. Se você fez a prova, fique tranquila que você vai ter sua nota lá postada. Então, ó, o primeiro exercício da nossa prova, pessoal, era uma questão bem simples. A gente estava trabalhando com matrizes. Lembrando, o que são matrizes? São valores tabelados ali, a gente consegue localizar eles através da linha e da coluna. E... Travado. Através de linha e colunas. E boa parte da prova, toda parte, a gente conseguia resolver através de soma, adição. A prova, as questões mais difíceis foram as duas últimas, que valiam um pouquinho mais, mas eram bem tranquilas para ser feitas também. A primeira questão, pessoal, pediu o quê? Para a gente transformar a linha, trocar a linha por coluna. Então, ó, o que é uma matriz transposta? Tem uma função bem semelhante no Excel que se chama transpor linhas. Quem utiliza as ferramentas do Excel sabe. O que essa matriz faz? Ela transforma a linha, ela transforma uma linha em uma coluna. Então, ó, agora eu estou pedindo para calcular a transposta. O que significa essa transposta? Significa que eu vou pegar todas as minhas linhas e elas vão virar coluna, e vou pegar todas as minhas colunas e elas vão se transformar em linha. Só vou fazer ali uma mudança. Então, a matriz A é a matriz que tem a primeira linha, menos 3, menos 5, menos 4. Então, esse menos 3, menos 5, menos 4 passa a ser a minha primeira coluna. Menos 3, menos 5. Eu tô escrevendo no computador, por isso que tá estranho, gente.
Então, ó. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Menos 3, 5, menos 4. 4 positivo. Então, ó, a gente está entre a opção A, B, C ou D. Todas, não, a D não, porque a D não tem o valor negativo. Então, a gente sabe que não pode ser a questão D, tá vendo? Quando vocês, só outra alternativa, quando vocês não souberem a questão, e for assim, objetiva, vocês tentem encontrar uma maneira ali de eliminar a inconsistência. Tipo, tem um menos 5 ali e ali não tem um menos 5. Então, significa que aquela questão tá errada. Vai por eliminação. Tem que chutar consciente, se for para chutar. A segunda ali, ó, é menos 2, 8 e 3. Menos 2, 8 e menos 7. Quer dizer, menos 8, 8 e 7. Então, agora a gente está entre a C e a A. E a outra, menos 8, 3 e menos 3. Menos 8, 3 e menos 3. Então, a resposta certa, pessoal, é essa daqui. Notem, ó, que a primeira linha virou coluna. Que a primeira linha aqui virou a primeira coluna. A segunda linha aqui, ó, virou a segunda coluna. E a terceira linha aqui, ó, virou a terceira coluna. Então, o que significa transpor uma matriz? A gente pega a linha e ela vira coluna. Essa era a questão mais simples da prova, para ninguém errar. Ali é 0,5, essa questão. 391. Tentando usar o tablet aqui. Dúvidas, pessoal? Posso seguir? A segunda questão era uma questão referente a matrizes também, só que agora foi solicitado o quê? Que eu faça uma soma de duas matrizes. Antes de somar duas matrizes, eu tenho que verificar ali se elas são compatíveis e se elas atendem os pré-requisitos para soma. Quais são os pré-requisitos para soma, pessoal? Para somar duas matrizes, as dimensões têm que ser iguais. Eu não posso somar matrizes de dimensões diferentes. Só um momento. Só um momento, pessoal. Desculpa, pessoal, tô com sintomas gripais, tá tenso. Então, pessoal, voltando lá, qual que é a condição necessária para se somar matrizes? Eu não posso simplesmente somar qualquer matriz. Então, a condição necessária suficiente para somar é o quê? Elas têm que ter o mesmo tamanho. Se elas não tiverem o mesmo tamanho, não adianta nem começar essa soma, porque não vai ser possível somar. Então, ó, vamos verificar a dimensão da matriz A. A matriz A... Tudo certo aqui. A matriz A tem 3 linhas e 3 colunas. Beleza. Eu estou falando para você somar a matriz A com a matriz B, que também tem 3 linhas e 3 colunas. Então, pessoal, beleza, 3 linhas, 3 colunas, a dimensão é a mesma, então eu posso fazer a soma. O que consiste, pessoal, de somar duas matrizes? Consiste em somar o primeiro elemento da primeira matriz com o segundo elemento da segunda matriz e assim por diante. Então, ó, eu vou somar o primeiro elemento aqui da minha matriz com o primeiro elemento da matriz B. Então, vai ficar como? Vai ficar o menos 3 mais menos 2. Beleza, esse é o primeiro elemento da minha matriz. Qual que é o segundo? É o segundo elemento mais o segundo elemento da minha matriz. Da matriz B. E o outro, 4 mais 0. Beleza.
Somamos todos os elementos da primeira linha, vamos para a segunda. Então, vai ficar menos 2 mais menos 5. O segundo elemento vai ficar 8 mais 5. Terceiro, menos 7 mais 2. Menos 8 mais 0. 3 mais 2. Menos 3 mais 6. E agora eu vou somar os elementos, pessoal. Menos 3 mais menos 2, menos 5. Menos 3 mais menos... Desculpa, menos 5 mais menos 3, menos 8. 4. Então, ó, já obtivemos a primeira linha da nossa matriz. Agora que a gente já tem a primeira linha, a gente pode fazer o quê? Eliminar os caras que não tem nada a ver com isso. Então, vamos ver onde não tem nada a ver com isso. O segundo elemento dá menos 8. Aqui tem um 2, então já... Se fosse por eliminação, pessoal, eliminaria essa daqui. Onde mais? Essa daqui também. Não é possível, já elimina também. Então, ó, se fosse para chutar, galera, estariam entre a A, B e a D. Mas não é isso que eu quero que vocês façam. Mas assim, às vezes na hora de fazer uma continha, você erra alguma coisinha, assim, uma coisa boba. Então, tentem ter uma lógica na hora de chutar, se for para chutar. Umas questões de ENAD, questões de concurso. Eu tô falando isso porque já caiu questões semelhantes naquela prova do ENAD, aquela prova que olha, que o MEC usa para avaliar os cursos. Então, se cair algo semelhante, sei lá, por algum motivo, na hora de puxar ali, você esqueceu um sinal negativo e positivo. Isso não vai interferir total no teu resultado final, porque às vezes você consegue perceber e voltar e verificar se é algum erro. Então, agora nós estamos entre a questão B aqui e a questão C. Então, ó, percebam que os valores são semelhantes da questão B e a questão C. O único valor que difere ali, ó, na segunda linha, é aquele menos 3 para o 13. Então, vamos fazer essa continha aqui para verificar e tirar a prova. 8 mais 5 dá 13. Ah, beleza. Então, a questão correta, ó, é a questão D. Ah, mais bem, não precisa nem fazer o resto das contas nesse caso. Por quê? Porque assim de subitentes que você já sabe somar as matrizes e que você tem que lembrar de soma de matrizes, a dimensão tem que ser igual, você só pode somar matrizes na mesma dimensão, 3 por 3, 3 por 3, beleza? Pode somar. E na hora de somar, você soma o primeiro componente com o segundo componente, soma o segundo componente com o segundo componente, o resultado também é uma matriz que tem a mesma dimensão e boa. Dúvidas? Boa parte das pessoas acertaram essa questão. Aqui, ó, é uma continha bem semelhante, nós temos uma soma também, porque a subtração a gente está somando o oposto. Então, a gente tem A transposto menos B. A questão A transposta a gente fez anteriormente, e a gente sabe qual que é essa matriz A transposta. A matriz A transposta, essa matriz onde a linha vira coluna e a coluna vira linha. Então, ó, é menos 3, menos 5, 4, menos 2, 8, 7, opa. Travou aqui meu tablet. Então, a gente vai ter a matriz A transposta menos a matriz B. Qual que é a diferença da questão anterior que tem a subtração? Nenhuma, pessoal. A gente só vai subtrair ali os resultados. Então, vai ficar o menos 3. Deixa eu escrever a matriz A transposta aqui, para ficar claro para todos. A matriz A transposta, ó. Menos 3, menos 5, 4, menos 2, 8, menos 7, menos 8, 3, menos 3. Primeira linha virou coluna, primeira coluna virou linha. Essa matriz aqui, menos a matriz B, que a gente já conhece ali. Menos 2, menos 3, 0, menos 5, 5, 2, 0, 2 e 6. E agora eu vou fazer o quê? A subtração, pessoal, desses camaradas aqui. O que vocês têm que tomar um certo cuidado? O jogo de sinal só. Ó, menos 3 mais menos 2. Ó, tem que menos 3. Aqui, mais menos 2 vai resultar no valor. É menos, perdão. Cadê a borracha? Apaguei tudo. Cadê a borracha? Menos 3. Menos menos 2. Esse menos com esse menos vai resultar num
um valor ali positivo. E ali o segundo elemento, então vai ficar menos 3 mais 2, então vai ficar menos 1. Já sei que o primeiro elemento é menos 1. Isso já elimina essa questão aqui, já elimina essa questão aqui, já elimina a não possibilidade. Já fica ali o resultado entre as duas. Aqui dá menos 1, vai dar menos 1. Depois, ó, menos 2, menos 3. Vai ficar menos 2 mais 3, dá 1 positivo. Menos 8 menos 0, menos 8. Menos 5, menos 5. Dá menos 5 mais 5, que dá 0. Então, pessoal, já obtivemos a questão correta, nesse caso, que era essa questão aqui. Terminando lá as continhas, vocês vão chegar nessa matriz. Dúvidas, pessoal? Quem ficar para exame certamente tem alguma questão assim para somar matrizes, ainda mais essa que usa dois conceitos antes. A gente usa o conceito da transposta e a da subtração. Então, é um exercício bem bom para exames, coisas semelhantes. Fiquem atentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode me chamar no meio, beleza? Interromper. Aqui, pessoal, tem uma questão bem semelhante. Eu tenho que multiplicar a questão, essa matriz D por 5 e subtrair a matriz Z. Primeiro, eu posso fazer a subtração? As matrizes são compatíveis? São da mesma dimensão? Beleza, pessoal, elas são. A matriz D, ó, ela tem 4 linhas e 4 colunas. Lembrando, ó, que esse camarada aqui se refere às linhas, o primeiro índice é as linhas. E o 4 aqui, ó, esse outro 4 para as colunas. Nos nossos exemplos da prova, eu tive só matrizes quadradas, pessoal. Mas as matrizes para somar, matrizes elas não necessariamente precisam ser quadradas, tá bom? Pessoal, é uma coincidência. Então, agora, pessoal, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou multiplicar a matriz D por 5. O que significa multiplicar essa matriz por uma constante? Significa que eu vou pegar cada elemento dela e vou multiplicar por essa constante. Então, aqui, ó, quando eu multiplicar, se fazer 5 vezes D, eu vou ter 5 vezes todos os elementos da D. Eu vou pegar 5 e vou multiplicar por todos. Então, eu vou ter 0, 0, 0. Vou multiplicar esse 2 por 5, vou ter 10. Menos 5, 10, 5 e 20. E assim por diante, pessoal. Dessa maneira, eu vou ter uma matriz ali que tem os números um pouquinho numa escala maior e vou subtrair depois essa matriz Z. Então, eu vou ter essa matriz menos a próxima matriz. 2, 3, menos 1. E vou fazer como essa subtração? Da mesma maneira que nós fizemos as continhas relacionadas à questão 2 e à questão 3, pessoal. Então, eu vou seguir para a aula não ficar muito cansativa, porque o raciocínio é o mesmo. O que tem de diferente nesse exercício para o outro? A diferença é que esse exercício aqui eu tinha que multiplicar essa matriz por D primeiro, para depois fazer essas continhas, pessoal. Essa era a única diferença que tinha. Então, o resultado, ó, como tinha um menos ali, pessoal, se vocês fossem por eliminação, vocês já conseguiriam resolver facilmente. Porque aqui ia ficar menos 10, menos mais 2 que daria 8 positivo, né? O primeiro elemento. Então, só olhando a primeira continha ali, vocês já chegariam no resultado final, que é a questão C, ó. Por que eu falo isso? Só ficaria 0 menos 2. Daria 2 ali. Menos mais 2, daria menos 2. E menos 3, 1. E esse 8 aqui ficaria 10 positivo, né? Porque vem do 5D. Aqui ficaria 5, 10 menos 2, que já daria o 8 positivo. Então, se vocês fossem resolver fazendo poucas contas, usando só o raciocínio que vocês já sabem, já sairia. Então, essa daqui é a resposta certa. Mas o raciocínio é o mesmo. Aqui, pessoal, a questão 5 da prova solicitava o determinante de uma matriz. O que é o determinante de uma matriz? O determinante é um valor escalar relacionado a uma matriz. E ela vai me dizer depois se o sistema associado a essa matriz tem solução ou não. Deixa para frente isso. A gente vai conseguir calcular a inversa através desse determinante,
Mas por enquanto eu tô pedindo para vocês calcularem só esse determinante de A. No que consiste o cálculo determinante, pessoal? Quando eu tenho até a dimensão 3, eu posso utilizar aquela regrinha de Sarros, que faz o quê? Multiplica a diagonal principal pela diagonal secundária. Se a dimensão for maior que 3, se for 4, daí eu tenho que utilizar aquela regrinha de Laplace, que também ela é um pouquinho trabalhosa, mas ela também não é difícil. Mas, inicialmente, então, vamos usar a de Sarros, que é o que nós estamos habituados para 3 por 3 e 2 por 2. Então, eu vou fazer o quê? A multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a secundária. Então, antes eu tenho que fazer o quê? Deixa eu tirar isso aqui. Caneta azul. Consiste no que o método de Sarros? Eu vou repetir a minha matriz aqui. Cuidado para não esquecer nenhum sinal, porque senão isso interfere em tudo. 4, menos 7, menos 3. E vou repetir a primeira linha, a primeira coluna e a segunda coluna da minha matriz. Vocês podem fazer esse processo repetindo as linhas também. E agora eu vou fazer o quê? Multiplicação dos elementos da diagonal principal, vou somá-los e subtrair a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, a diagonal principal, essa daqui. A primeira diagonal principal vai me dar um valor. A segunda vai me dar esse valor. A terceira vai me dar esse valor aqui. Então, vamos fazer nossas continhas aqui. 3 vezes 8, pessoal, dá 24. 24 menos 24. Tem um sinal negativo. Vezes o menos 3, então dá menos 72. Menos com menos, mais 72. Então, mais, agora... Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Menos com menos com menos aqui dá menos, então... E agora eu vou subtrair os valores da diagonal secundária, que são esses camaradas aqui, ó. Diagonal secundária, diagonal secundária, diagonal secundária, pessoal. Então, ele vai ficar aqui 15, 10, menos 30. Percebam que aqui, ó, pessoal, ficou menos com menos que dá mais. Esse menos 5, menos 2, dá mais 10. Mais 10 vezes menos 3 dá menos 30. Só que tem um sinal da fórmula, então vai ficar mais 30. Aí menos, ó, esse 3 vezes esse menos 3 vezes esse menos 7 vai ficar positivo também. Vai dar mais 21 positivo. Mais 21 positivo vezes 3 dá mais 63 positivo. Mas aí tem menos ali, menos 63. Menos, daí ali, 8 vezes 8 vezes 4, 256. Positivo ou negativo? Ele é positivo, por quê? Aqui, ó, tem menos com menos, mais com mais dá mais. O menos dá menos. E daí aqui tem um mais positivo. E agora vamos somar todos esses elementos para ver quanto que dá, pessoal. 72, menos 280, menos 24, mais 30, menos 63, mais 256. Se não errei nenhuma continha. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Deixa eu voltar aqui. Pessoal, a aula vai acabar daqui 10 minutos, daí vocês podem voltar, tá bom? Vou ter que refazer essa daqui, pessoal, porque eu me perdi ali nas continhas. Vamos lá, voltando. Tararam, tararam. Deixa eu pegar o gabarito dela para vocês verem passo a passo. Menos 3, menos 2, menos 8, menos 5, 8, 3, 4, menos 7, menos 3, menos 3, menos 2, menos 8, menos 5, 8 e 3. Repetir. Menos 8 e menos 8. 8 positivo. Ó. Ali vai dar 72 vezes 7 vezes 8, 280. Menos 24. Travou, pessoal, aqui. Só um momento. Já eu volto nessa, pessoal, questão porque travou aqui meu tablet. Voltou, e eu perdi todas as continhas novamente. Eu volto nela. A questão D, pessoal. Vou fazer de novo ela ali. Vamos para a próxima. O método é fazer o quê? A diagonal principal menos a diagonal secundária. A questão D, ela pede para vocês calcularem o determinante de uma matriz 4x4. Qual que é a diferença de uma matriz para 4x4 para 3x3? A gente não pode simplesmente usar aquela regrinha de sacos. Incluir aqui uma linha, uma coluna e fazer a diagonal principal menos a secundária. A gente tem que usar aquelas matrizes com cofator. No que consiste aquela matriz? A gente pega menos 1 para olhar o sinal, multiplica pela linha, pela coluna e multiplica pelo elemento ali, pelos coeficientes e pelo determinante da submatriz. Então, ó, o primeiro passo é fazer o quê? Escolher uma matriz que tenha vários 0 ou 1, um elemento bem neutro na hora para multiplicar. Por quê? Em certo momento você vai multiplicar o coeficiente que ali do elemento, no caso, esses elementos aqui, eu vou escolher essa linha aqui, a gente vai substituir isso por quais elementos? Vai multiplicar isso pelo determinante. Como o determinante é um valor escalar, quando a gente multiplicar por 0, a gente vai zerar esse cara. Então, dessa maneira, é importante a gente fazer uma boa escolha. Então, eu vou escolher essa linha aqui para ser a minha linha de referência. Então, notem que vai ser necessário calcular um único determinante. Por quê? Porque daí eu vou calcular esse determinante aqui, dessa submatriz aqui,
dessa submatriz aqui e vou multiplicar simplesmente por esse elemento aqui. Esse menos 2. Então, vai ficar como, pessoal? Porque os outros vão zerar tudo ali. Então, vai ficar, ó, menos 2 elevado a i mais j. Mas, ó, o i representa a linha e o j a coluna. Esse cara aqui é 4. Então, ó, percebam que esse 2, deixa eu limpar ali, é 2, não é menos 2. Eu tenho menos 1 elevado a i mais j. Aqui tem o valor de i, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui o valor de j, 1, 2, 3, 4. Então, a minha linha, esse elemento aqui, que é o meu cara que eu vou tomando como referência, ó. Menos 2, ele tá na linha 1. Tá na linha 1 e na coluna j. Então, vou fazer isso, vou multiplicar ele por 2, que é o elemento, e vou multiplicar pela matriz que sobra. Qual que é a matriz que sobra? Então, eu vou riscar essa linha, vou riscar essa coluna aqui, e vou ter uma matriz ali que sobra, que é essa matriz aqui. Então, vou multiplicar pelo determinante dessa matriz aqui, ó. Então, ó, vamos lá do lado calcular o determinante. Ah, é bom que chegou no determinante 3 por 3 também. Na outra ali eu fiquei me enrolando na hora de fazer as continhas e apagou e não terminei. Mas é bom que a gente faz essa aqui agora. Então, ó, o determinante dessa matriz ali, vamos calcular. Menos 1, 3, 2, 2, 4, 0, 1, 6, 4. Como é 3 por 3, eu vou usar sacos. Menos 1, 3, 2, 2, 4 e 0. Vamos lá, diagonal principal. Então, vai ficar 1, 1, 4 aqui. 4 vezes 4, pessoal, 16. 16 vezes menos 1 dá menos 16, mais 2 vezes 6 dá 12, vezes 2 dá 24. Aqui tem uma multiplicação por 0, vai zerar todo mundo. Então, aqui, ó, resultou 24. Aqui resultou 0. Mais 0, menos 4 vezes 3, pessoal, dá 12, vezes 2, 24. Menos 24. Aqui vai dar 0, porque tem um 0 multiplicando. E aqui eu tenho um 8. Menos 8. Então, fazendo as continhas aqui, ó. Aqui tem o mais 24 e aqui tem o menos 24. Então, vocês podem cortar. Menos 16 menos 8, pessoal, dá... Lei de Murphy, ó. Isso. Menos 24. Então, todo determinante ali, ó, deu menos. Menos 24. Então, agora vamos fazer um jogo de sinal ali para verificar o valor do nosso determinante. Então, ó, menos 1 elevado a uma potência ímpar, pessoal, ficou menos 1 elevado a 5 vezes 2 vezes menos 24. Percebam que esse elemento aqui, ó, menos 1 elevado a uma potência ímpar, vai resultar num valor negativo. Vai ficar menos 1, que é vezes menos 2. Vai ficar menos 2. Menos 2 vezes menos 24, pessoal. Notem que agora você tem um joguinho de sinal ali, menos com menos. Então, o resultado é mais. Então, o resultado final da nossa continha é 48. Era bem semelhante ao exercício da lista, esse, só que na lista tinha os coeficientes um pouquinho diferente, mas eu coloquei uma matriz bem bonitinha, uma matriz bem bonitinha, igual essa também, com vários zeros. Pessoal, se não fosse aquele monte de elementos ali daquela linha da escolha, fosse um outro, eu teria que fazer isso quantas vezes? Quantos elementos válidos não nulos eu tivesse na minha matriz? Então, ó, por exemplo, eu vou limpar aqui. Se eu escolhesse, se fosse para calcular o determinante da matriz D, e eu escolhesse essa linha aqui, ó, como referência, eu teria que fazer menos 2 vezes o i elevado a i mais j, vezes o determinante dessa matriz aqui, que é a que sobra.